Olá, participantes da educação, do projeto Educação Nota 1000. Vamos hoje pegar a terceira questão do Enem 2019, conforme já havíamos antecipado no primeiro vídeo. Essa terceira questão é a questão número 89 do Enem de 2019. Quero destacar que na escolha dessas questões a gente levou em consideração alguns aspectos. Então, por exemplo, a primeira questão, a questão que constituiu o primeiro vídeo que nós fizemos, a questão contemplava a questão da estrutura geológica, o tema estrutura geológica. A segunda questão tratou dos processos dos sistemas econômicos. E a questão de hoje, ela tratará do tema do solstício de inverno. Quando nós fizemos essa escolha, já fizemos pensando em alternar esses temas que estão bastante presentes nas provas, né, de vestibular, de Enem, nos parecerem interessantes pela recorrência. Então, de hoje, essa questão voltada para o solstício de inverno. Como de hábito, eu vou fazer a leitura da questão, do gabarito, e depois, então, a gente vai destacar pontos do conteúdo indispensáveis para a solução desse tipo de questão, seguido do comentário. Tá certo? Então, vamos direto agora para a questão. Questão 89. O enunciado é o seguinte: os moradores de Ukiavik, passaram 2 meses quase totalmente na escuridão. Então, repetindo, esse é como se fosse o título da matéria, não é? Da questão. Os moradores de Ukiavik passaram 2 meses quase totalmente na escuridão. Os habitantes dessa pequena cidade no Alasca, o estado dos Estados Unidos, mais ao norte, já estão acostumados a longas noites sem ver a luz do dia. Em 18 de novembro de 2018, seus pouco mais de 4.000 habitantes viram o último pôr do sol do ano. A oportunidade seguinte para ver a luz do sol do dia ocorreu no dia 23 de janeiro de 2019, às 13h04, horário local. Vou repetir. Os habitantes dessa pequena cidade no Alasca, o estado dos Estados Unidos mais ao norte, já estão acostumados a longas noites sem ver a luz do dia. Em 18 de novembro de 2018, seus pouco mais de 4.000 habitantes viram o último pôr do sol do ano. A oportunidade seguinte para ver a luz do dia ocorreu no dia 23 de janeiro de 2019, às 13h04, horário local. Ainda no enunciado da questão. O fenômeno descrito está relacionado ao fato de a cidade citada ter uma posição geográfica condicionada pela... Repetindo, então, o que é pedido. O fenômeno descrito está relacionado ao fato de a cidade citada ter uma posição geográfica condicionada pela... Então, a questão trata de uma longa noite, entre aspas, não é? E o que é pedido é que seja apontado o fenômeno capaz de explicar essa situação. As opções são as seguintes. Letra A, continentalidade. A continentalidade é que ajudaria a explicar o fenômeno. B, maritimidade. C, longitude. D, latitude. E letra E, altitude. O gabarito é a letra D, latitude. Quais são as questões
quais são os temas, quais são os pontos envolvidos na discussão dessa questão. Movimento de rotação, movimento de translação, inclinação do eixo terrestre, solstício de inverno e duração das noites e dos dias. É bem interessante a questão, não é difícil, mas é interessante, porque no primeiro momento, o que nos ocorre quando nós falamos em dia e noite, o que nos ocorre é a questão do movimento de rotação terrestre. Afinal, é esse movimento que vai originar a situação da luminosidade recebida pela Terra em relação ao Sol e que dá origem à face exposta ao dia e exposta ao Sol ao dia e a face oposta à noite, à escuridão. Mas nesta questão que retrata essa cidadezinha do Alasca, não será o movimento de rotação que responderá ao fenômeno. Na verdade, o que será determinante será a inclinação do eixo terrestre, assim como será também a questão do movimento de translação. Não o de rotação, mas o de translação. Isso por quê? Porque no movimento de translação, quer dizer, aquele movimento, aquele longo movimento, não é, que a Terra realiza ao redor do Sol, haverá um determinado momento, quando você combina esse movimento com a inclinação do eixo, em que um polo estará muito voltado para o Sol, e aí nós teríamos o chamado solstício de verão, e num outro momento, esse polo estará muito escondido do Sol. E aí nós teríamos o solstício de inverno. No Alasca não é diferente. O Alasca, como lembra a questão, é uma porção dos Estados Unidos, lá bem no círculo, junto ao Círculo Polar Ártico, portanto, bem ao norte do mundo. E o que se discute aqui é que quanto mais próximo a região for de um polo ou de outro, essas regiões elas estarão muito banhadas pelo Sol ou pouco, ou quase nada banhadas pelo Sol. E por um tempo muito maior do que seria o normal. Quanto mais próximo do Equador, agora no sentido contrário, né, do que nós vimos analisando, menos isso é verdadeiro. As regiões equatoriais elas estarão sempre bastante banhadas pelo Sol, independente da época do ano. Isso é o oposto do que ocorre com os polos. Então, lá no Alasca, Polo Norte, haverá um determinado momento do ano em que, pela combinação do movimento de translação com a inclinação do eixo, o polo estará muito escondido da luz solar. Então, esse polo ele só será banhado de sol muito tempo depois. Então, regiões próximas ao Polo Norte terão, nessa ocasião chamada solstício de inverno, essas regiões terão noites muito longas, superiores a um dia, a muitos dias, e dias muito curtos. Claro que aí a ideia de noite e de dia estão diretamente relacionadas à presença ou ausência da luz solar, nesse sentido. Então, essa é a explicação. Então, a inclinação do eixo terrestre combinada com o movimento de translação é que permitirá essa situação em que nessa cidade do Alasca, durante tanto tempo, durante tantos dias, os moradores não tenham a oportunidade de ver a luz solar. Essa é uma questão cujo gabarito apontou para a latitude. Perfeito, é exatamente isso, não é? Nós estamos pensando, estamos nos lembrando que a latitude é que é determinante para
indicar se a região em questão, se o país em questão, se a cidade em questão, se ele é ou se ela está mais próxima do Equador ou mais distante do Equador, mais próxima do polo ou mais afastada do polo. Então, no caso da cidadezinha do Alasca, que é colocada na questão, ela é uma região de grande latitude, Lembrando que a latitude ela varia de 0 grau à altura do Equador até 90 graus para o norte e até 90 graus para o sul. Então, essa é a questão e esses são os pontos envolvidos na questão. Tomara que isso ajude em outras oportunidades.